Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos aqueles que estão plugados através dos canais tecnológicos que pode ser veículos e são veículos excelentes, veículos poderosos que leva mensagens, leva pregações, leva notícias ao mundo inteiro. Globaliza-se toda essa rede. E eu creio que Deus fica muito feliz com essa questão, porque Ele dizia no início que fosse o nome dele, o reino de Deus, gritado dos telhados. Porque Ele queria que até as últimas nações, as mais distantes de onde eles estavam, onde eles moravam, deveria conhecer o reino através do testemunho de cada um dos seus apóstolos, né? Então hoje nós vemos essa grande facilidade, essa grande potencialidade que a tecnologia oferece do lado positivo dela, porque, como sabemos, ela é uma faca de dois gumes. Ela tem o lado benigno e tem o lado maligno. Infelizmente, o lado maligno, o mal tem usado de várias formas terríveis esse veículo para mentir, para exibir, para pornografias, para impurezas, para sensacionalismos, para fazer propaganda de si mesmos e assim por diante. Cenas de censura, para ter facilidade em adultério, traições e coisas do gênero. E muitas vezes, quando nós olhamos para a realidade do mundo atual, do sistema atual, a gente percebe que ouvir falar de Deus poucos querem. Rezar, muito menos querem. Acreditam, mas vivem como se não acreditassem em Deus. Mas para aqueles que esperam no Senhor não serão jamais confundidos, porque o Senhor lhes dá asa de águias, vão além, voam alto. Assim como quando a tempestade ameaça, uma águia, ela atravessa todo o campo nublado, pesado, de raios e trovões, e quando ela alcança o sol, depois das nuvens, ali ela plana, esperando a tempestade acabar para retomar o seu lugar na terra. E nós somos assim, aqueles que contam com Deus. Quando nós percebemos diante de nós, sobre nós, ao redor de nós, tempestades, terremotos, coisas do gênero, não só falando claramente da realidade que é, mas os terremotos das brigas, o estremecimento das decepções, o ódio, a raiva e tantos terremotos que temos internos e que ameaçam externamente, assassinato, suicídio, brigas, rixas, inimizade, ódio. É como se o demônio pusesse combustível na fogueira. E a gente percebe que essas pessoas, ao contrário, elas não buscam o alto. A águia busca. E aqueles que Isaías fala que Deus nos dá a asa de águia, que vão para a frente sem se cansar, os joelhos não esmorecem, até os adolescentes podem cansar, mas aqueles que contam com o Senhor não se cansarão.
E aquele que conta com o Senhor busca, nos momentos de humilhação, nos momentos de dificuldades, nos momentos de desafios, elas buscam o alto, vão além das nuvens, como está no Salmo 33. Vão para o colo de Deus porque sabe que ali são protegidos e guardados, são acolhidos. Nós sabemos disso, porque na terra ninguém pode nos salvar, ninguém pode nos ajudar. Nós somos limitados demais. E é por isso que esta pregação precisa ser traduzida na sua vida, que você que escuta, em atitudes de confiança. Porque o que mais dói o coração de Deus não é propriamente o pecado em si, porque Deus sabe das nossas fraquezas e limitações. O que mais fere o coração de Jesus é a desconfiança, é o não acreditar que Ele é amigo e que Ele ama e que Ele pode e que Ele tem poder sobre todas as coisas. Até o inferno, quando o nome de Jesus é clamado com fé, é uma grande oração. Assim como quando Jesus dá o grito na cruz, desfechando sua missão, um grito que rasga o céu e vai de encontro como uma jaculatória profunda, oriunda do mais profundo do seu ser. Entreguei tudo e agora eu morro pela causa amor, pela causa Pai, pela causa salvação. Este grito rasga o céu e vai de encontro ao coração de Deus que, dobrado sobre a terra, chorando lágrimas inaudíveis, é atingido. O pai chora a morte do filho, mas era preciso. Assim como Abraão chora, escondido de Isaque, ocultamente que ele estava preparando um sacrifício do próprio filho para provar a Deus a sua fé e confiança, Deus não deixou cometer esta prova, porque ele deu a prova, mesmo com o coração rasgado, ele daria a prova. Deus não deixou Abraão sacrificar Isaque, mas Deus não poupou o próprio filho, não poupou o sacrifício para a nossa salvação, para a sua salvação, para que com este grito, em que Jesus estava estendido como um cordeiro manso, que é o mais manso dos animais e ele o mais manso de todos os homens, deu aquele grande grito orante sobre o altar mor do mundo, a cruz. A terra estremece, a terra escurece, o Monte Calvário parte ao meio, cadáveres ressuscita e se levanta, foram vistos várias centenas deles. Aquele grito orante é a maior oração que Jesus compôs em todos os seus tempos terrenos. E todas as nossas orações associam aquele grito para alcançar o Pai. Porque Jesus é a nossa oração, é a sua oração. É por Ele que vamos ao Pai, é por Ele que alcançamos milagres, é no nome dEle que os demônios nos deixam em paz, orando e vigiando. Orando a quem? Ao Pai em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pela mediação infalível da Virgem Maria, a qual o demônio teme e treme também pela sua humildade e pelo poder que Deus deu a ela como intercessora. Ela é intercessora dos intercessores, é mãe do mediador maior, é esposa do Espírito Santo que santifica, que toca, que converte
o pior dos marginais do mundo, simplesmente com uma gota de amor, porque mais vale uma gotinha de mel do que um tonel de ameaça. E o Espírito sabe disso. O Espírito de Deus, esposo da Virgem Maria, que onde ela vai como para-raio, ela atrai o raio sobre si. E ela também não nos abandona, porque Jesus nos la deu, ela subiu tendo apenas Jesus como filho e desce com a maternidade universal. Queiram ou não queiram, querendo ou não querendo, ela é a nossa mãe. Ela é a ave. Não a Eva, mas a ave. Eva de trás para frente, lendo, é ave. Ela é a mãe espiritual de toda a humanidade, de todo o tempo. Sobe na solitária Nossa Senhora da Soledade, olhando unicamente para o Filho, único que morre, que sofre, que se entrega, que pacientemente obedece os algozes, como um animal que vai ao matadouro. Quanto sofrimento! Jesus teve a espada transpassada no peito, a lança, nada sentiu porque estava morto. E ela teve a espada cravada no seu coração, no lugar da dor de Jesus, a dor dela. Porque como a obediência de Maria, com a humildade de Maria, com a servidão de Maria, ela experimentou todas as dores como mãe do Filho de Deus. Teve de renunciar a si mesma, seus projetos e seus planos, para obedecer o alto, como Abraão e tantos outros. E nós também precisamos olhar no espelho da justiça, que é a própria Virgem Maria, e copiá-la. E quando dissermos amém na doxologia da missa do por Cristo, com Cristo e em Cristo, o nosso amém bem audível, quase que gritado, é o nosso fiat, como o fiat de Maria, é o nosso sim a Deus. Que tudo que fizermos neste mundo será por Ele, com Ele, para Ele. A Ele a honra e a glória deve ser dada pela nossa metanoia, uma conversão radical, um martírio branco, um derramamento não de sangue, mas um derramamento de si mesmo, do orgulho, do egocentrismo, da egolatria, da idolatria, um derramamento não do sangue, mas um derramamento do mal que está como que o veneno da serpente do pecado em nós concupiscente é derramar, nos nutrindo cada vez mais da Eucaristia enquanto é tempo, no rosário enquanto é tempo, na prática do amor, que é o oxigênio da vida, que santifica a alma, que faz o corpo resplandecer, divinizar-se, porque a honra e a glória que damos a Deus é por aí. Não é levantar braços, nem criar e compor músicas, não é absolutamente isso. É conversão, é deixar a perversão, é dar volta nos calcanhares para o lado da nascente do sol, de uma manhã radiante, de uma Páscoa, de uma ressurreição de todo o meu ser, da minha mente consciente e inconsciente, das minhas células, do meu corpo, dos meus ossos, das minhas vísceras, de todos os meus pensamentos, os sonhos, planos,
Em todos eles eu devo simplesmente dar, entregar como ramalhete nas mãos do Pai, pelas mãos de Jesus Cristo, nosso irmão, unigênito do Pai, e que tudo fez como pastor, e que não quer que nenhuma ovelha se perca. Ele não quer que você se perca, não quer que você fique desgarrado, não quer que você fique ao léu, não quer que você alimente nenhum alimento do qual ele nos leva para pastorear, porque qualquer coisa que a ovelha come fora do que o pastor dá a ela é indigesta e pode matá-la. É não nos plugarmos naquilo que o mundo diz, isso é bom, aquilo é bom, porque ficamos caçando e procurando curas que só Deus pode em coisas, em atitudes, em procedimentos que literalmente não são cristãos. E com isso vamos envenenando cada vez mais. Ligamos televisores e escutamos muitas vezes discursos que não pertencem a Cristo e não é de Cristo. Achamos facilidade, psicoadaptamos a tudo aquilo que as leis vão permitindo, e as leis vão permitindo, e vamos nos tornando permissivos, e quando percebemos, como um arapuca que prepara com alimento visível para o pássaro, ali ele cai inocentemente, descuidadamente, porque não orou e nem vigiou, porque não ora e não vigia. Não importa o que você já fez, que campo você já minou, já pesquisou, já garimpou. Não importa em que tipo de terreiro que você buscou, às vezes até um diálogo com o mundo das trevas, pedindo favores. Não importa as oferendas que fizeste, não importa as paixões que já tivemos, não importa os apegos que continuamos tendo, não importa quantos bichinhos de pelúcia nós estimamos, não damos, emprestamos, e muito menos deixamos que os outros vejam porque temos medo de perder. Não importa quanto tipo ou que tipo de pecado cometemos, se você verdadeiramente rasgar o seu coração agora, você entenderá o que é a felicidade. Você entenderá o que é literalmente a paz, que eu pergunto, quanto custa 1 quilo de paz? Quanto custa metros de paz? Onde encontrar? Ela não existe a não ser em Jesus Cristo. Ela não existe a não ser numa consciência límpida, clara, dócil ao Espírito Santo invisível, mas real. Essa paz não existe externamente. Por mais tranquilo, silencioso que esteja o externo, muitos corações são vulcões em erupção terríveis. Exala-se fumaça mal cheirosa, fogo, lavas incandescentes nos seus movimentos, nos seus pensamentos, pela boca, pelo olhar, pelo ouvir, pelo fazer, pelo caminhar, pelo buscar, pelo caminho, pelas avenidas largas. A Marquesa do Sapucaí, a mais cobiçada do mundo e de muitos cariocas. Caminhos estreitos, íngremes, pedregosos e espinhentos são desprezados por muitos, mas é tão querido por poucos. E o caminho da felicidade não está. O final da Marquesa do Sapucaí, quando termina uma escola de samba, é ressaca, é tristeza, é suor, cansaço, quem sabe grandes decepções, gastos que se forem, purpurinas, confetes, aplausos, gritos, sensualidade, mas o que aguarda
é vazio, é tristeza, são lacunas, e depois recomeça-se para o ano que vem. São momentos apenas ilusórios, como diz a própria palavra litúrgica do dia de hoje, quinta-feira. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Tudo é ilusão, tudo é passageiro. O cultivo deve ser o jardim interior dos nossos corações. O zelo e cuidado é óbvio que o que está dentro reflete no externo. Tenho certeza de que a casinha de Nossa Senhora era simples, mas era literalmente bem cuidada, cheirosa, prazerosa de estar. E quando ela chega na casa de Isabel, a estéril que deu à luz, que engravidou do mudo e de uma criança impotente no ventre dela, certamente no ventre de Isabel, certamente quando ali chega, as cortinas são tiradas, as portas e janelas são abertas, o mobiliário são higienizados, o chão com esmero limpado. Com certeza flores frescas do campo foram para a mesa. Com certeza um hálito novo soprou dentro daquela casa e foi de tal forma tão intenso que o mudo falou, o impotente saltitou no ventre da estéril e um grito exclamado pelo Espírito Santo. Bendita és tu entre as mulheres negras, amarelas, brancas, morenas, pardas, de todo tempo e lugar. Bendita és tu entre todas elas. De onde me vem a honra de virar minha mãe do meu Senhor, porque é assim que sua voz chegou aos meus ouvidos, o meu filho estremeceu de alegria. A proximidade do Salvador e do Anunciador, o último dos profetas do Antigo e o primeiro do Novo. Um estremecimento se fez, a alegria se instalou e tudo se torna novo. Diante disso, nós temos uma palavra que deve ser proclamada e que está no capítulo 23 de Lucas. É o desfecho da vida terrena de Jesus. Ele foi caminhando com a cruz às costas, falou algumas palavras na cruz, foi cruelmente ferido de morte e tinha como companheiros mais 2 ladrões, um de um lado e um de outro. E como está no versículo 39 do capítulo 23 de Lucas, está escrito: um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele: se és o Cristo, salve-te a ti mesmo e salva nós também. Este queria ser tirado e usava esse meio, esse método, blasfemando contra Jesus. Mas o que esperava ele era a morte, eminente. No versículo 40 está escrito: mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Mas nós sabemos que o suplício de Cristo foi muito mais intenso, por causa da fama, por causa das blasfêmias, segundo escribas, fariseus, doutores da lei, porque ele chamava Deus de Pai, porque ele fazia milagre, era invejado por todos. Aproveitaram tudo isso para castigá-lo mais ainda. Versículo 41. Para nós isso é justo, recebemos o que merecemos pelos nossos crimes, mas este não fez mal algum.
e acrescentou logo em seguida: certamente quase como num sussurro, e Jesus escutou. Quem sabe ele até pôs toda a força no pulmão para Jesus ouvir. Ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres entrado no teu reino. No versículo 43, Jesus respondeu-lhe: em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Era quase a hora sexta, era quase 3 horas da tarde. Em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. É estranho quando a gente vê essa resposta de Jesus, essa promessa, porque depois de morto ele ficou, segundo as Escrituras, mais 3 dias sepultado. E foi exatamente durante esse período de 3 dias que o Espírito Santo de Deus o foi vivificando. Os bichos não comeram, a terra não devorou. O corpo dele foi ficando glorioso, porque o Espírito Santo de Deus, enviado pelo Pai, vivificava aquele corpo 100% humano, mas 100% divino. E exatamente para mostrar, era exatamente o que deveria acontecer para que todos crescem. É pela ressurreição de Jesus que a igreja se mantém de pé e as portas do inferno não prevalecem contra ela. E a gente pergunta, como que ele estaria com ele no paraíso hoje mesmo? Nós sabemos que a Bíblia nos diz que 1000 anos para Deus é um dia, e um dia para ele pode ser 1000 anos. E o hoje estarás comigo no paraíso significa exatamente porque aquele homem iria morrer. Mas ele seria com toda certeza, ele estaria com toda certeza, ele teria com toda certeza um lugar garantido por causa da sua fé. Porque o que nos salva não é propriamente as obras, mas é a fé demonstrada com obras. E aquela fala daquele homem contra o malfeitor, embora ele também sendo, aquele momento foi um momento de reconhecimento do próprio nada, da própria miséria, e foi diante de Jesus, que estava no mesmo estado, ele reconheceu aquele homem como Deus, ele viu milagres, ele sabia o nome de Jesus, era contemporâneo de Jesus, conterrâneo de Jesus. O coração dele não se enganou e ele fez a confissão. Ele não merece. Nós sim merecemos a humildade. E dentro da humildade, embora estava no mesmo alinhamento físico de Jesus, ele fala orando: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres entrado no teu reino. Eu tenho certeza que após essas palavras, aquele homem fechou os olhos e morreu. Morreu para a vida terrena e nasceu para a vida eterna. Jesus já começou a salvar o homem a partir daquele momento. Exatamente naquele momento em que Jesus desfecha sua vida, era hora sexta, e Jesus deu um grande grito e morre, que eu já disse anteriormente que era a maior oração que ele compôs na vida. Ele rasgou o céu e já abriu o espaço com uma escada em espiral para os anjos descerem e subirem, buscando as almas já e levando-as, daqueles que acreditaram, como Lázaro acreditou, como Maria acreditou, como Marta acreditou, como o próprio São Dimas, depois de Jesus morto, acreditou. Não importa se ele tem enfiado a lança foi a chave que abriu o peito para jorrar os sacramentos que a igreja possui, que é a nossa maior riqueza. Ali naquele momento foi acontecida a inauguração oficial da igreja
e culminou com o Pentecoste, depois da ressurreição e ascensão de Jesus, 9 dias. E você pode, a partir deste momento, já ter o paraíso dentro de si, estar com Jesus. Porque o paraíso começa aqui, o céu começa aqui agora. O céu começa neste momento. Você pode promover tanto o céu para você e para muitos, como você pode promover o inferno para si e para muitos. Aqueles que estão espinhando por dentro, ardendo por dentro por uma dor, por um trauma, por marcas de humilhações, sofrimentos, exatamente porque não aceita as coisas que não pode mudar e não muda as que podem. Aqueles que não escutam a palavra de Deus, aqueles que simplesmente desdenham de Jesus, desdenham da igreja, desdenham de tudo que compõe, dos padres, da hierarquia eclesial, tem um inferno dentro de si e o promove. E o promove, leva muitos outros e dá risadas como os malfeitores ali, como os algozes de Jesus. Se és Deus, então saia da cruz e vestes a ti. E Deus te liberta, assim como Ele me libertou. Ele tira o inferno imediatamente de um coração que se arrepende, mesmo antes da confissão oficial, da preparação do exame de consciência e da ida no sacerdote. No momento em que você aceita o Filho de Deus como Salvador, ali fica exatamente o seu passado, a sua história, a triste história e tudo aquilo que te traz pesadelos, angústias, sofrimentos atrozes, depressões sem um porquê, um pranto sem um porquê. É exatamente porque dentro do seu coração existe um inferno. Existe algo que você não conseguiu perdoar, algo que você não conseguiu desvencilhar, porque sozinho não somos capazes. Porque Jesus é o único capaz de curar o nosso coração. É o único capaz de santificar nosso coração na parceria com o Espírito Santo. É o único que é o caminho, a verdade e vida que nos conduz à eternidade da qual nós temos origem como ponto de partida. Por isso, meu irmão, que neste momento, depois dessa pregação, dentro do grupo Sal e Luz, onde Deus nos chama a salgar e iluminar, mas se isso tudo acontece automaticamente depois que eu tenho um encontro pessoal, uma trombada com Ele, um impacto fulminante com Ele, a vida, a causa passa a acontecer o efeito. Que o efeito dessa pregação possa estar acontecendo em ti e contigo. Não importa se você já reza, não importa se você já vive a santidade, é preciso dar passos sempre progressivos à sua frente. Deus te aguarda, Deus te espera, Deus está ao seu lado, Deus está na sua frente, Deus está dentro de você e Ele nunca quer jamais que você se canse, que você pare, que você se perca, disperso, buscando moedinhas baratas pelo caminho. Não. Ele quer que você tenha as urgências do reino. Maria foi apressadamente a Elcarém. É preciso ir apressadamente a Jesus, que está no outro, está no vizinho, está no amigo, está no antigo amigo, está naquele que eu não perdoei, que eu deletei, está naquele que passa fome de uma palavra, que passa fome da sua presença, aquele que está nu, despido, porque tudo Jesus na cruz fez para nos dar dignidade. Ele foi pregado na cruz para nos libertar, ele foi despido frontalmente e totalmente para nos vestir, ele teve sede para nos saciar a nossa sede. Ele foi morto para nos dar a vida. Ele foi ferido para curar nossas chagas.
Por isso, no nome poderoso de Jesus, renuncie agora a tudo aquilo que você viveu como o bom ladrão viveu antes da cruz e ganhe o paraíso. É gratuito. O amor de Deus é incondicional, mas precisa, pelo livre-arbítrio que Ele nos dá, é preciso que você tenha uma atitude séria, definitiva. É preciso que você tenha uma perseverança aliada à sua fé, e a sua fé é plugada na perseverança, porque só os violentos e os que perseverarem até o fim serão salvos. Eu me chamo Luiz Gonzaga, estou na Renovação há 32 anos e sempre dou minha colaboração ao Grupo Sal e Luz, que acontecia na Capela do São Lucas. Estou em casa por causa da pandemia, mas isso tem me levado a uma vida de solidão de pessoas, porém ao contrário. Quanto mais eu estou aqui, me sinto na solidão, mais dentro de Deus eu me encontro, porque é na solidão que nós encontramos Deus interna. E é com Ele que eu dialogo, é com Ele que eu converso, é com Ele que eu vivo, é com Ele que eu quero estar por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste e eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim.